podcast Condomínio de Carne e Osso. Eu estou muito feliz, muito animada, um pouco nervosa também, hoje é a estreia, mas esse é um projeto que eu penso há muito tempo, que eu sonho com ele. Então eu falei, não, tem que acontecer em 2025 ainda. Não importa que está no finalzinho, mas isso vai acontecer, então hoje realmente está acontecendo. Bom, e o condomínio de carne e osso, ele, lógico, vai falar de diversos assuntos condominiais, mas o nosso foco aqui não é o CNPJ. O nosso foco é o CPF, porque são as pessoas. Por isso, condomínio de carne e osso, porque nós, seres humanos, somos feitos também de carne e osso. Então, aqui a gente quer cuidar de você, quer olhar por você de uma forma diferente. Você que é síndico, administrador, morador de um condomínio, é colaborador, todas as pessoas que andam por aí nessa órbita condominial. Então, seja bem-vindo. E aqui o nosso lema é o seguinte: você é o começo de tudo. Você é a essência de tudo. E se você ficar bem, o seu condomínio ficará também. E para esse episódio inaugural, eu estou muito feliz também, muito animada com a nossa convidada especial. Na realidade, é uma história muito legal, muito interessante, porque eu faço um MBA e um dia eu estava assistindo a aula e já estava com esse pensamento, esse projeto do podcast e comecei a assistir a aula dela. E fiquei encantada, amei aquela aula e daí minha cabeça começou a borbulhar com muitas ideias. Nossa, que assunto interessante, que tema legal. Acabou a aula, eu falei, vou procurar ela no Instagram, vou mandar uma mensagem. Fui cara de pau, não sou muito cara de pau, mas fui. E surpreendentemente, eu falei, não sei, né? Ela deve ter tanta gente que manda mensagem, mas ela respondeu super rápido a minha mensagem. E ela mora em Porto Alegre. E coincidentemente, ela estava aqui em São Paulo e falou: vamos tomar um café amanhã. Eu nem acreditei. Então, fomos tomar um café, fizemos uma conexão muito boa, temos muitas coisas em comum. Por isso, estou muito feliz de estar aqui com a Valéria Santoro. Muito obrigada, é um privilégio para mim ter você aqui nessa inauguração, nesse primeiro episódio. Eu que agradeço, Lidiane. É uma alegria. Compartilho do teu sentimento de alegria, de animação, um pouquinho de nervosismo, mas de estar aqui contigo. Eu agradeço muito o teu convite e é uma honra estar no primeiro episódio desse podcast Condomínio de Carne e Osso. Obrigada. Que legal, vai ter muita coisa para a gente conversar. E o tema de hoje é sobre prevenção de conflitos no condomínio. Vocês sabem, né? Lá no condomínio tem pessoas com educações diferentes, culturas diferentes, perfis diferentes. Tem idosos, tem bebês, tem pessoas que gostam de animais, tem pessoas que não podem nem ver, que tem medo. Tem gente que é super baladeiro, tem outros que amam o sossego. Então, assim, são muitos interesses diferentes. E quando a gente tem muitos interesses diferentes dentro de uma mesma comunidade, é muito difícil não gerar conflito. Então, por isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, porque pelo que a Valéria já me contou um pouco, conflito nem sempre é algo negativo, né? Então, mas para começar, Valéria, para a gente tentar normalizar esse conflito. Muita gente acha que conflito é só briga, mas é isso mesmo? É só briga, discussão? O que realmente é conflito? Olha, Lidiane, conflito não é briga. Conflito é qualquer divergência que a gente tenha com outra pessoa, tá? Então, assim, nem sempre, como tu dissesse, dentro de um condomínio, nós vamos ter pessoas de diferentes culturas, de diferentes crenças, com histórias diferentes, que vêm de lugares diferentes e que estão ali, né, convivendo. E isso por si só, toda essa diversidade junta, pode gerar atrito. Né? Pode gerar atrito. Seja porque eu penso diferente, seja porque eu quero coisas diferentes, porque eu tenho expectativas diferentes. E esses atritos desencadeiam conflitos. Então, mas nada disso significa brigas. Ou não necessariamente significam brigas. Né? E eu posso te dizer assim, na minha profissão, né, eu sou mediadora de conflitos. E eu vivo isso diariamente, vendo as pessoas em situação de conflito.
E elas chegam ali, quando chegam na mediação, muitas vezes elas nem sabem qual foi o ponto inicial daquele desentendimento, né, o que Foi desencadeou. tão longe que as pessoas nem lembram por que que começou. Isso. Uhum. Então, às vezes é uma divergência de opinião, uma expectativa que eu tinha, um ruído de comunicação que desencadeia aquele conflito e que aí, talvez por um manejo deficiente da comunicação, as pessoas não conseguem conversar a respeito daquilo, chega na briga, Uhum. né. Então não, necessariamente o conflito não é sinônimo de De briga. briga, tá. E conta um pouquinho, né, antes até de a gente entrar mais nos condomínios, nos conflitos, conta um pouquinho pra gente o que você faz, como que você lida, qual a sua profissão, como Uhum. que você faz para ajudar aí essa questão dos conflitos no dia a dia? Pois é. Então, bom, eu sou mediadora de conflitos, eu trabalho com os conflitos, né, as pessoas às vezes ficam espantadas: "Nossa, como é que, Valéria, tu gosta de lidar com conflitos, né?" E eu estava pensando: "Você é tão calma, assim, fala tão tranquila, né, e tá no Pois meio de todos os conflitos". é. Mas assim, não é que eu goste de lidar com conflitos, né, mas eu gosto de lidar com pessoas. E aí as pessoas têm conflitos. E quando a gente está em conflito, fica mais difícil dialogar, fica mais difícil escutar, e com o auxílio de uma terceira pessoa, de um mediador, que aí sou eu, um mediador de conflitos, fica mais fácil que se restabeleça o diálogo, as condições necessárias para o diálogo acontecer. Então, o que, que o mediador faz? Ele facilita esse diálogo, ele procura restabelecer a comunicação, que Uhum, quando acontece o conflito, essa comunicação fica mais difícil, ela uhum, muitas vezes se perde. E aí, por ver as pessoas nessas situações, eu acabei entendendo que era importante eu estudar comunicação. E aí eu fui atrás de me aprofundar em comunicação não violenta, em empatia, escuta qualificada. Então fui estudando isso tudo, continuo estudando, porque realmente acredito que não seja um tema que se esgote. Eu uhum. acredito que a comunicação é algo que a gente vai praticar a vida inteira. É Com uma certeza. experiência viva, como a gente fala. E eu Uhum, estudei com um grande, que eu acredito, né, assim, que eu adoro, que eu acredito que seja um excelente professor, que é o Dominique Barter, de comunicação não violenta. Existem outros maravilhosos, mas tive o privilégio de estar com ele, e ele sempre falava isso, que a comunicação não violenta, por exemplo, é um experimento vivo. A gente vai testando, treinando. Então, tu vai e volta, tu vai lá, tu conversa, tu vê o que que funcionou, o que que não funcionou. Como é que eu posso fazer diferente numa próxima vez? Como é que eu posso me conectar melhor com outro ser humano? Como é que eu uhum. posso me conectar comigo? Como é que nessa conversa eu me senti e o que que engatilhou em mim e como é que eu saio disso? Sim. Então isso tudo eu estudo, eu dou aulas, né? Tive o privilégio de ter como aluna, então assim, eu dou aula, dou palestras, dou capacitações, eu facilito diálogos em múltiplos ambientes, como nos condomínios, em empresas familiares, em famílias empresárias, em famílias, onde as conversas difíceis muitas vezes precisam acontecer, Uhum. mas por N questões elas acabam não vindo para a mesa, e aí o mediador ele pode facilitar essas conversas dentro das famílias. Enfim, então é dentro deste ambiente que eu trabalho, que eu transito, com pessoas, lidando com pessoas Uhum. nestes momentos de De conflito. conflito. Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Eu faço muitas assembleias Uhum. e difícil uma assembleia não ter nenhum conflito, né? Então tem pequenos, médios ou grandes, vamos dizer assim. Mas eu fiquei pensando, um caso uma pessoa imparcial, um mediador, alguém que, né, esteja de fora, Uhum. talvez seja muito útil, talvez não, tenho certeza, é muito útil em assuntos condominiais. Porque a gente vê que a coisa começa pequena e às vezes, por exemplo, falando da assembleia em si, já começou com uma mensagem de WhatsApp no grupo do condomínio,
daí alguém ouviu, daí alguém falou para o síndico, para o conselho, daí o condômino já falou com seus vizinhos, o síndico. Então, assim, as pessoas já chegam naquele ambiente, né, para aquela assembleia, inflamados. E daí, às vezes, é uma palavra, uma frase, e daí inicia. Então, às vezes, naquele momento, as pessoas não têm como parar, né? Parece que não é tão racional. Mas transforma-se às vezes em ações judiciais, então é muito bom ter alguém, né? Então esse é o papel do mediador de conflito, é ser mesmo alguém imparcial que veja os dois lados, né? E que isso dá para fazer, dá para normalizar isso tudo, esses conflitos, é o normal, porque não tem como evitar, né? Não tem como o ser humano viver sem Não, conflito. não dá. Não, não tem como. Nós somos seres, eu digo assim, brincando, mas é verdade, nós somos seres conflitados. Nós temos conflitos conosco mesmo. Sim. Então, eu tenho internamente nós temos o conflito do que nós gostaríamos de fazer contra o que nós devemos fazer em sociedade. Uhum. Então, dentro de um condomínio, eu gostaria de ouvir a música no volume máximo. É o meu desejo. Mas eu tenho uma parte, daí tem a minha parte racional, né? O meu cérebro aqui pré-frontal, meu, que cuida do que eu devo, não devo fazer, que vai filtrar e vai dizer: não, tu não pode fazer isso, tu tem que pensar no outro, tu tem que cuidar, porque tu está vivendo num condomínio, tu está vivendo em sociedade, e aí o teu desejo tem que ser ponderado. Uhum. Isso é tô trazendo assim para uma hipótese muito simples, Sim, né? mas é o que você falou, começa dentro de nós Dentro, mesmos, né? Então dentro é de tão nós. normal É o conflito, normal. porque dentro de nós já tem isso todo Isso, momento, né? todo Mesmo assim, momento. eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, também pode Isso. ser Eu um quero comer conflito? um bolo inteiro de chocolate. Não, precisa cuidar da saúde, né? Olha o colesterol, olha os triglicerídeos, olha não sei o quê, tudo isso, Uhum, né. Então dentro de nós existe já isso. É normal, nós sempre teremos conflitos. E com as pessoas com as quais nós nos relacionamos também. Nós pensamos e vemos o mundo de uma forma que é nossa. E cada um vai ter isso. Então, em determinado momento, vão haver divergências, pontos de vista que se chocam, desejos, vontades que não vão condizer umas com as outras. uhum, Então, isso faz parte. Como é que a gente previne isso? Em certa medida, tendo um diálogo muito aberto, um diálogo proveitoso, produtivo, aonde eu consiga olhar para o que o outro está me trazendo e ver aquilo como legítimo, como válido. Então a pessoa vem e diz: eu gostaria de ouvir a música às 10 da noite. Bem, mas por quê? Qual é o teu motivo? E conversar com a pessoa fazendo ela entender que às 10 da noite é hora de silêncio e fazendo ela entender por que é hora de silêncio e por que que não pode. Além de ser, obviamente, proibido, uma regulamentação e tudo mais, mas para que a convivência, porque aí o fundamental é a boa convivência. sim. Então, abrindo esse diálogo. E aí posso trazer outras tantas situações, né, mas trouxe um exemplo bastante simples Uhum, para trazer assim que os conflitos vão existir, a prevenção pode acontecer através do diálogo, através de canais claros. E o que tu trouxeste antes na tua pergunta, que eu acho fantástico, começa às vezes com uma mensagem de WhatsApp, né? uhum. Ele traz uma mensagem de WhatsApp e aí o outro vizinho já vai lá, conversa com o outro. Olha, tu viu o que o fulano escreveu ali no WhatsApp? Aí já vai para o outro. Não, porque é um absurdo, porque aquele fulano, ele sempre escreve assim Vai e tal. inflamando, né? E vai inflamando, que chama a escalada do conflito. E aquilo vai trazendo, vai inflamando. E aí já traz um outro, vão formando um grupo já, né? Bom, eu digo assim, o WhatsApp dentro dos condomínios é um perigo, né? Assim, ele é muito bom para mensagens informativas, ele é muito bom para trazer o que está acontecendo, Trazer um mas canal, até aquela de grupo de transmissão, lista de transmissão. Eu sempre falo isso, para os síndicos, ó, excelente. faça uma lista de transmissão. Agora, esse grupo aí que todo Isso. mundo fala e dá. Ele tem, porque tem um potencial, é muita gente, ainda mais em condomínios muito grandes, né? Aí agora estou pegando um exemplo, tem que fazer esse recorte também, né? Talvez um condomínio com 10 apartamentos, alguma coisa assim, né? 10 unidades,
não sei. Mas se a gente pega um condomínio com 180 unidades, 300 unidades, esses condomínios maiores. Quantas pessoas moram lá dentro, Quantas né? pessoas, quantas visões diferentes, quantos interesses diferentes, quantos tipos variados de famílias, momentos de vidas diferentes. E aí, daqui a pouco, porque assim, tudo influencia. Quando eu coloco uma mensagem num grupo, a pessoa que vai ler é ela que dá o tom da mensagem. A pessoa que está lendo, então se eu Nossa, isso é leio uma muito mensagem, interessante. Então, assim, não é, ela não consegue interpretar não, o que eu quis dizer. Ela vê do jeito que ela quer. exatamente. Isso realmente é uma coisa. Totalmente do jeito que ela quer. E isso, assim, ó, influencia como ela está naquele momento que ela vai ler a mensagem, o dia que ela está passando, até o clima. Se está nublado, se está sol, tudo isso muda a química do nosso cérebro. Então, se eu estou tendo um dia ruim e eu peguei a mensagem, eu vou ler aquilo de outra forma. E aquilo vai me irritar. Então, não é a mensagem que me irritou, é o que está dentro de mim que veio para fora, que eclodiu, né? Que transbordou, vamos dizer assim. Né? Então, a mensagem em si pode ser. Se eu lesse ela 3 dias depois, vivendo um outro dia, tendo tido outras experiências e pego aquela mensagem ali, talvez eu desse outra interpretação. Talvez aquilo nem mexesse comigo. Eu leria e tá, ok. Pronto. Mas naquele dia, com o dia que eu estava tendo, com as experiências, com o meu humor, enfim, o que for, aquilo para mim foi a gota d'água. E aí eu saí falando, eu fiquei com raiva, eu já fui para a assembleia com outra disposição sobre aquele assunto e em relação àquele vizinho. Sim, e até, inclusive, usando o que você falou do grupo de WhatsApp, a mesma coisa quando você chega na assembleia, né? Se seu dia foi melhor, se foi pior, como você disse, você faz conversas difíceis, faz essa mediação dentro da família. Então, vamos supor, a família tá lá, tá com algum problema, alguma situação, enfim, uma pessoa teve algum tipo de problema no trabalho. Então, na assembleia ele vai reagir diferente. Pode ser que aquele tal tema nem ia afetar, ou ele ia concordar, por exemplo, com algo, mas resolveu não por causa disso. Então, isso é muito interessante, mas também, por outro lado, eu vejo como muito difícil para o síndico, por exemplo, que está lá, que fez um trabalho, que apresenta todo... Vamos falar de uma aprovação de obra, de uma reforma, por exemplo, de salão de festa, algo que é muito comum. Então, o síndico fez projeto, cotação, traz coisas legais, porque muita gente já pediu, o salão tá ruim e tal. Daí chega lá, é só crítica, 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 não de todos, mas de muitos, né? Então, eu acho que é bem importante isso acontecer, de o síndico ter essa consciência, né? Que conselho, que sugestão você daria para o síndico, até seguindo nesse sentido que você está falando? Bom, síndico, você está lá, você apresentou seu trabalho, muita gente achou legal, mas muita gente foi para o confronto, discorda de um jeito que não é legal, que não é educado. Como que o síndico poderia agir pensando nisso? O conflito é normal, acontece. Como reagir? Qual o seu conselho, sua sugestão? Realmente, o trabalho do síndico ali numa assembleia, nesse exemplo que tu deste, Lidiane, ele é complexo. Né? Então, eu diria assim, o síndico nestes momentos, primeiro ele tem que procurar manter, e eu não estou dizendo que é simples, tá? De forma nenhuma, mas procurar manter a sua tranquilidade. Tá? Então, separar como a gente diz em negociação, né? Separar a pessoa do problema. Então, entender que as pessoas ali, elas estão, primeiro, bem isso que nós colocamos antes. Têm os seus problemas, chegaram ali, já têm a sua disposição emocional interna, que tudo influencia. Mas elas estão criticando aquela apresentação do plano de melhoria do salão de festas. Elas não estão criticando o síndico. Então, não é a pessoa dele. Então, primeira coisa, separar, como você disse. O problema das pessoas, a questão não é com ele, não é contra ele, é só contra não aquele pessoalizar. assunto, aquela reforma.
tá? E aí, outro ponto importantíssimo que tu trouxeste. Quando tu falou ali, as pessoas às vezes, então, vêm para o confronto. Confronto é outra coisa. Conflito, confronto, E tá? qual que é a diferença? Então, Explica pra quando a gente. gente está falando de conflito, é algo da vida, divergências. É, como eu expliquei, né? Divergência de pontos de vista, de Uhum. expectativas, ruídos de comunicação também geram isso. O confronto é essa quando vai realmente para Reagir a negativamente. violência. Assim, eu não aceito, então eu vou para cima Isso. de você para Eu quero argumentar, destruir o para. teu argumento, eu quero Tá. destruir a tua ideia, eu confronto inclusive a pessoa que está apresentando. Né. Tá. Então não é uma divergência de opiniões, de pontos de vista. Não. Tá. É algo além disso. Então, conflito é Normal. normal, como a gente Normal. está falando. Então, Não, o dá para se confronto é um passo a mais. normalizar Se o for para o conflito. confronto, bom, Uhum. aí o síndico vai ter que dar um limite. Olha, vamos manter a civilidade, aqui está passando do limite, Uhum. eu estou aqui fazendo o meu trabalho, apresentando um plano, e o respeito é fundamental. Limitação aqui, Sim. confronto, passou do limite. Porque aí começam os xingamentos, Uhum. começa a agressividade, começa a sair do campo Isso do já não é debate mais de conflito. ideias. Saiu do Uhum. conflito. Mas se nós estamos falando de conflito, aí a minha sugestão para o síndico realmente é tentar entender, explorar com perguntas quais são o descontentamento das pessoas. Bom, então eu vejo que tu tem um ponto aqui sobre esse plano apresentado. Qual seria, como é que tu vê que a gente pode melhorar nesse ponto, né? Por que tu acha que aqui não vai dar certo? Né? Como é que tu vê, qual seria o impedimento de nós seguirmos e darmos o próximo passo? Explora com perguntas sobre o ponto Para específico, entender a para entender necessidade, porque às vezes dá exatamente. para atender também a necessidade daquela pessoa que. Exatamente, e ir no ponto, no cerne do que ele está trazendo, né? Fazer o aprofundamento dos argumentos. Uhum. E, de novo, separando a pessoa do problema. Então, não é assim, eu vejo que tu não gosta de nada, então me diz, o que que tu quer aqui? Não é esse tipo de pergunta que eu me refiro, São tá? perguntas inteligentes, perguntas que vão fazer. é, Realmente ele quer entender com Isso, sinceridade para ver como ele pode atender o maior número de pessoas lá daquela perfeito, assembleia, do condomínio. perfeito. Então, despertar no síndico este lado interessado, curioso, genuíno, no que as pessoas estão trazendo de divergências sobre o plano apresentado. Muito legal. Então, acho que resumindo, vai ser isso mesmo. Síndico, respira. Quando alguém vai, né, Isso, diverge da sua ideia, acha que não tá bom ou não concorda, respira. Lembra aqui do que a Valéria falou, que não é contra você, é uma questão mais objetiva, é contra o projeto, é contra a ideia. E depois faça perguntas, tente entender, veja a necessidade, porque muitas vezes é algo simples que dá para ser feito e isso, que dá para atender o maior número de pessoas possível, isso né? aí. Bom, o papo tá muito legal. Nós vamos ter mais 2 episódios aqui com a Valéria para a gente falar sobre escuta ativa, sobre comunicação não violenta. Com certeza são assuntos também que a gente precisa aprender muito aqui no nosso mundo condominial. Mas, por enquanto, muito obrigada pela sua presença, aprendi demais. É muito bom você ter estado aqui com a gente nesse primeiro episódio. Obrigada, eu que agradeço. Adorei o papo. Isso aí. E não esquece, você aqui é o mais importante para nós, você é a essência, você é o início de tudo. E se você ficar bem, o seu condomínio vai ficar também.